Amém? Efésios 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Irmãos, a palavra de Deus revela todos os mistérios e todos os segredos, todas as situações que estão envolvendo a vida do ser humano nessa terra. A Bíblia tem 66 livros, por isso, nós já vimos que 6 é o número do homem. Então, a revelação de 66 livros é para que o homem tenha pleno conhecimento de como se conduzir na terra, conhecer tudo, todos os mistérios das coisas físicas, naturais, das coisas espirituais. A Bíblia é o estatuto de Deus para o homem andar sobre a terra. E aqui a Bíblia está descrevendo numa revelação que logicamente nós vamos ver a realidade dela nos confrontos que o Senhor Jesus teve sobre essa terra. Lá em Marcos capítulo 5, ele expulsou uma legião de demônios do endemoniado gadareno, aquele que entrou nos porcos, os demônios que entraram nos porcos. Teve um homem que chegou diante de Jesus: Senhor, o meu filho, está terrivelmente endemoniado. Às vezes o demônio pega ele, joga ele no fogo para o destruir, às vezes joga na água. Aí Jesus expulsou o demônio e deu essa autoridade aos seus discípulos, que também depois fizeram a obra como ele tinha dito: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, o que nós queremos falar nessa oportunidade? Queremos intitular isso de batalha espiritual. O que é a batalha espiritual? Existem demônios nessa terra? Claro que existe. Nós temos nos defrontado várias vezes com tantos deles, temos colocado eles para correr. Houve um tempo em que eles nos colocaram para correr, lógico, quando não conhecíamos a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, Quando alcançamos esta libertação, nós descobrimos que não éramos nós que tínhamos que fugir do diabo, era ele que tinha que fugir da gente. Aliás, a Escritura vai ser clara: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem visto isso na sua vida? Você não tem problemas com o diabo. No começo da nossa caminhada, temos. No começo da nossa caminhada, quando a gente começa a entrar na igreja, o diabo começa a nos cercar. É demônio, a gente ouve a porta bater, ouve passos não sei aonde, tudo está dando errado. Você começa a caminhar para a igreja, começa tudo a dar errado, e você diz: engraçado, agora que eu estava indo para a igreja, está tudo dando errado. É a batalha espiritual, é a guerra. Enquanto você é fraco, meu irmão, o diabo pinta e borda. Mas depois que você chega a um nível de conhecimento, como a Bíblia diz, conhecereis a verdade. Aí quando você conhece, aí você começa a ignorar todos os ardis satânicos e começa a realmente se vestir e revestir da palavra de Deus. E Lucas 10:19 vai dizer: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Aí você se revestiu disso, aí a tua armadura começa a se completar, você crê, aposta a vida, aí o diabo quando olha e fala: já era, perdi mais um. Amém, queridos? Isso é uma batalha espiritual. Claro, isso não tem motivo para se escrever tantos livros como
como alguns homens de Deus até, com certeza, têm escrito por aí. Não há motivo para se escrever tantos livros. Essa batalha é uma coisa natural que acontece para aqueles que adentram ao reino de Cristo e ainda estão neste mundo. Nós temos, uma mente, temos ouvidos, temos olhos. Então, o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele fala, não diz? Diz, porque Jesus falou que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guiaria em toda a verdade. Então, existe uma comunicação do Espírito Santo conosco. Em Romanos 8,16 vai dizer que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe uma comunicação do Espírito de Deus com o homem, mas também Jesus disse que o príncipe deste século, Satanás, o diabo, o pai da mentira, veio para roubar, matar e destruir. Então, e Paulo vai dizer em outro episódio, não nesse contexto, mas ele vai dizer que no mundo há muitas vozes, mas nenhuma sem sentido. Então, nós vivemos num mundo onde o diabo também está o tempo todo falando através de uma situação, através de uma imagem, até na televisão, através de uma frase, através de N situações, mas o Espírito de Deus também está falando. Ele está querendo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que o homem não caia nas transgressões, e o diabo está querendo convencer o homem do contrário, querendo levar o homem ao pecado, para que ele entre na justiça de Deus e seja reprovado, e o juízo de Deus recaia sobre ele. Esta é a batalha espiritual que existe. Não ignoraremos jamais que anjos e demônios lutam. Não ignoraremos isso, porque o livro de Daniel mostra isso. Que o anjo partiu e um demônio se apresentou e houve uma batalha durante quanto tempo? 21 dias houve uma batalha ali. Mas quem saiu vencedor? E sempre será assim, a história será sempre a mesma, porque está escrito no Salmo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Há uma batalha espiritual, mas há uma vitória decretada pelos que vencem pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amam as suas próprias vidas até a morte. Apocalipse 12:11 diz exatamente isso. Aquele o que tem lá é: eles, pois, o venceram. Dentro de um contexto está dizendo: a igreja venceu ao diabo pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, porque não amou a sua vida até a morte. Irmão, a guerra, a batalha, Jesus Cristo nos alistou no seu exército, mas já nos deu a palavra de vitória. Nada nos pode parar, nada nos pode deter. Mas claro, se é uma batalha, se é uma guerra, você tem que ter uma armadura. Você tem que ter um utensílio de defesa. Você tem que ter uma arma de ataque. E é aí que entra a descrição que Paulo recebe gloriosamente. Ele diz, no verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Primeira questão que existe aí: resistir no dia mal. Meu irmão, o dia mal para a sua vida, ele já está marcado. Esse dia mal, ele já está marcado a partir do momento. Por quê? Porque ninguém entra no céu sem prova. Ninguém entra no céu sem luta. Nós estudamos aí pela simbologia e pela tipologia que a igreja foi representada no Antigo Testamento por Israel. E Israel, para sair da escravidão do Egito e entrar na terra prometida, ele teve que passar por um deserto, por uma situação de prova. Hoje é as nossas vidas. Ninguém vai entrar no céu no oba-oba. Não vai, meu irmão. Mas não vai mesmo. Você vê que Apocalipse diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei que coma do maná escondido. Ao que vencer, falou-ei coluna no templo do meu pai, ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, ao que vencer assentar-se-á comigo no meu trono. Se está falando de ao que vencer, significa que foi travada uma batalha, e ele venceu. E Deus só trata com os vencedores, porque todas as armas para vencer, ele dá, e é o que está escrito aqui. Ele nos dá. Então,
Se você não se preparar com muito carinho, com muita prudência, como Jesus disse, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne... Se você não se preparar com muita cautela, levando a sério Mateus 6,6, João 5,39, se você não se preparar com muita cautela, o dia mau virá e vai pegar você de surpresa. Porque Deus traçou um plano para o seu crescimento. A partir do momento que você coloca o pé na igreja, conhece o reino de Deus, adentra para o reino de Deus, Deus traçou um tempo contigo, aonde você vai ter crescimento espiritual e virá um dia mau contra você, virá um dia de batalha. Se você levou a sério o teu tempo de crescimento, quando o dia mau vier, você vai ser enquadrado aqui, depois de ter feito tudo, ficar firme e inabalável. Mas se você não levou a sério o teu tempo de crescimento, o dia mau virá do mesmo jeito e vai acabar contigo. Vai acabar contigo. Igreja não é lugar de passear, igreja não é lugar de brincar, igreja não é lugar, eu não tenho aonde ir, eu vou na igreja. Não, se você não tem aonde ir, vá para qualquer outro lugar, menos para a igreja. Igreja é quando você tem, realmente você precisa dar aquele tempo precioso para Deus, é um tempo que vai te fazer falta. Aleluia, Deus. Aí você cresce, você está levando Deus a sério, você não está amando a própria vida, você está se entregando no altar de Deus. O dia mau, é certo que ele vem, mas, Paulo diz, no 14, estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da... Meu irmão, a verdade é a plenitude do conhecimento de Cristo Jesus. João 14,6, o que ele diz? Eu sou o caminho e a verdade. Ele não é o Senhor da igreja? Existe igrejas sem Jesus Cristo? Não. E Paulo escreve dizendo que a igreja ela é a coluna e firmeza da verdade. Então, a verdade é o que você precisa. Não use meias palavras. Conheça Cristo plenamente. Rasgue o verbo. Meu irmão, não importa quantos inimigos você faça. O importante é que você não perca um amigo chamado Jesus. Esse você não pode perder. O resto, meu irmão, deixa para lá. Que a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus todas as coisas. Não importa quantos inimigos se façam inimigos teus, porque nós não nos fazemos inimigos de ninguém, os outros é que se fazem nossos inimigos. Então deixa-se fazer, o importante é você não perder o amigo chamado Jesus. E ele diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ele não morreu, ele não emudeceu, ele continua vivo e falando, e a sua palavra é viva e eficaz. E aqui diz, tendo vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Lembra de Mateus capítulo 5? Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. De justiça. Aí depois Hebreus 1:9 vai dizer, amaste a justiça e automaticamente aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Meu irmão, você está numa posição muito séria. E você está num lugar onde você está ouvindo uma palavra muito séria. Deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho. Se você não cumprir o teu tempo certinho nesse ministério, você não será nada no reino de Deus. Eu ouso dizer isso para você, porque sei o que recebi do Senhor. O que eu prego, você pode sair por aí que você não vai ver ninguém pregando. Aqui você bateu, aqui você tem que cumprir o teu tempo. Se tu não cumprir o seu tempo, você vai ficar dando cabeçada aí por fora até voltar, se quiser alcançar alguma coisa de Deus. E ele diz, fome e sede de justiça. Meu irmão, o que é fome? O que é sede? É uma questão de necessidade extrema para continuar a viver, a sobreviver. Se você tem que ter fome e sede de justiça.
A sua fome e sede de justiça é o combustível da sua vida espiritual. Deus é justo, íntegro. Lembra lá de Mateus 12:36? Pelas tuas palavras serás julgado, pelas tuas palavras serás condenado. Porque é a justiça. Se você deu a tua palavra, você tem que honrar. Que Deus tremendo. E diz: calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Talvez alguns tenham uma outra interpretação disso. Eu penso que esse calçar os pés na preparação do evangelho da paz esteja relacionado com realmente o seu envolvimento no reino de Deus. Você se integrar ao contexto de igreja. Não é você simplesmente ser um visitante da igreja, mas é você realmente ser alguém que é participante da igreja. Você é visto como uma coluna na igreja. Você é visto como uma firmeza. Quando os olhos de Jesus entram na igreja procurando um obreiro, ele acha você. Quando o Espírito de Deus entra na igreja procurando um obreiro, ele acha você. Quando os anjos são enviados a respeito dos que hão de herdar a vida eterna, ele acha você. Os teus pés estão plantados nos átrios de Deus. Você disse: eis-me aqui, Senhor. E tudo que Deus precisa realizar, ele acha você gloriosamente. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. E ele vai dizer: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não deixa ninguém roubar a tua fé, meu irmão. Não deixa ninguém dizer que Deus não cura mais. Não deixa isso entrar em você. Se alguém disser isso para você, vira para ele e diz: você é louco. Não deixa ninguém roubar a tua fé. Se roubarem a tua fé de que Deus cura, você vai ser mais um jogado num leito de hospital abandonado com as enfermidades, porque roubaram a tua fé. Conheça Deus seriamente. Tomando sobretudo o escudo da fé. Quando eu era membro da igreja tradicional, a igreja tradicional é um caos, meu irmão. Os irmãos da igreja tradicional, eles não param de engatinhar o tempo todo, engatinha, não cresce nunca, não aprende nunca a andar, nem nunca a correr, não consegue ficar ereto nunca. Os irmãos da igreja tradicional é um fracasso com o evangelho. Eles perguntavam muito: macumba pega em crente? Claro que pegava neles. Nós conhecíamos vários deles à frente dos trabalhos, todo enmacumbado. Por quê? Porque não aprenderam a levantar o escudo da fé. O escudo da fé, meu irmão, você levanta quando você expõe a tua vida. Só assim. Não é com dúvida que se vence o diabo e o mundo, é com fé, porque João, em 1 João, ele vai dizer: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se achegam a Deus é necessário crer que Ele é galardoador dos que o buscam, Ele é recompensador. Se tu creres, verás a glória de Deus. Você tem que crer, tem que confiar, não numa fé aleatória que falam por aí, bate a cabeça, bate o pé, o teu pedido vai para o Monte Sinai. Isso é hipocrisia, isso é descaramento, não estou falando disso, estou falando de uma fé fundamentada na Bíblia. Como Pedro, Jesus falou assim: lança a rede do lado direito. Pedro falou assim: olha, eu pesquei a noite inteira, nada peguei, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Foi a maior pescaria da vida de Pedro. Aqueles anos todos que ele pescou, ele nunca viu nada igual você, meu irmão. Deus está preparando uma pescaria tremenda para você, mas você tem que lançar a rede sobre a palavra de Deus. Não é uma fé perdida, aleatória, um Deus perdido no céu. Não, um Deus que é a tua sombra, a tua direita. É esse que funciona. É esse que funciona. Não é um Deus perdido lá no céu. E ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação.
É você se guardar realmente, não deixar que os conceitos do cristianismo sejam violados. Porque se os conceitos do cristianismo que estão na sua mente forem violados, meu irmão, você perdeu a tua salvação. E aí nada vai se cumprir. E ele diz, tomai a espada do Espírito, Espírito Santo, com letra maiúscula, que é a palavra de Deus. A espada, de quem é a espada? Do Espírito Santo. A espada não é minha. Claro, a palavra de Deus não é minha. Mas eu tenho que estar cheio dela, repleto dela. Pinta a situação, o Espírito Santo pega a palavra que está dentro do meu espírito, joga no meu consciente, sai pela minha boca e ai do diabo se ele não sair do caminho. Amém, meu irmão? Então você tem que ser cheio da palavra. Ora, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Amém? Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Você tem que ter conhecimento da Bíblia para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Aliás, sem Bíblia, quem não conhece Bíblia não conhece Deus. Jesus falou, é necessário nascer da água e do Espírito. Sem água não há Espírito. Lembra de Elias? Vamos para o Monte Carmelo. Vocês são 450 profetas de Baal? Eu sou profeta do Senhor. Vamos para o Monte Carmelo. O Deus que responder por fogo, esse é Senhor em Israel. Boa esta palavra, disseram os homens. Então vamos. Quando prepararam os holocaustos, enquanto uns estavam lá se martirizando, se agredindo, sangrando, Baal não respondeu, Elias zombou deles. Cadê o Deus de vocês? Será que ele foi viajar? Grita mais alto, pode ser que ele acorde. Volte da viagem dele. E Elias começou a zombar. Quando chegou a vez de Elias clamar, o que ele mandou fazer? Enche d'água, joga água. Jogaram água. Joga mais água. Jogaram água. Deixa transbordar mesmo isso, água. O que é água? A palavra de Deus. Aí veio o fogo do céu, consumiu o holocausto, e os 450 profetas de Baal pereceram pela espada, que também é símbolo da palavra. Sem palavra, não tem Espírito Santo. Já viu esses cultos profanos e absurdos que tem aí? Culto da busca do Espírito Santo. O povo não sabe, João 3,16 está buscando o Espírito Santo. Que hipocrisia! Quanto mercenário atrás de púlpito, enganando vidas. Querem pregar um Espírito Santo sem Bíblia. Querem anunciar um Jesus sem Bíblia. Querem anunciar um Deus sem Bíblia. Haja pilantragem. A espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus na sua vida, meu irmão, você não tem Espírito Santo. E aqui diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando. O que é a oração? A oração, entendo eu, outros podem ter outro entendimento, seria como que, mais naturalmente falando, aquele óleo que desceria sobre toda a junta das armaduras, para que elas tivessem movimento. Você tem tudo, mas se você não tiver comunhão com Deus, que é pela oração, você não discerne o caminho que você tem que andar. Você fica perdido, você fica sem direção. Aí Paulo diz assim, orando em todo tempo. Você tem que orar em todo tempo, porque todo tempo que você precisa de uma direção, você tem que orar, buscar em Deus. Não é sair por aí tomando decisão. Eu conheço a palavra,
Eu tenho o espírito, eu tenho o capacete, eu tenho o escudo, eu tenho as sandálias, lá vou eu. Vai para a morte. Porque servo não é senhor, servo é servo. Se Jesus não falou, não faça. Se Jesus não mandou, não vá. Se Jesus não disse, não diga. E isso você só vai entender na oração. Senhor, eu vou? Não, então não vai. Senhor, eu faço? Não, então não faço. Senhor, vai? Ah, então eu vou. Mesmo quando tudo é contrário, se Jesus diz vai, vai e tu verás a glória de Deus. Por que Davi venceu aquele gigante? Porque ele era forte, era sábio, inteligente. Que qualidade ele tinha para vencer aquele gigante? Ele tinha uma qualidade tremenda de confiar no Deus dos céus e da terra, o Criador de tudo. Essa era a confiança que ele tinha, e isso foi o suficiente para que ele visse a glória de Deus. Então, meu irmão, existe uma batalha espiritual, mas diante desses atributos que Deus nos concede, eu pergunto pela 1000ª vez, onde está o diabo? Esse covarde. O diabo é um covarde, meu irmão. O diabo só tenta te atrapalhar quando você ainda é fraco. Quando você cresceu, ele sai da tua frente, ele é um covarde, o diabo é covarde. É ou não é? Desde que você aprendeu a palavra, conheceu a verdade e buscou em Deus a autoridade e a graça, cadê ele? Mas antes, quando você era um crente fraco, ele pintava o 7, ele fazia as arruaças dele. Mas e agora? Onde está o diabo? Amém, querido? Então, irmão, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo e depois de ter feito tudo, ficar inabalável. Prepara-te porque dias maus, batalhas, elas vão surgir. Se você estiver vestido e revestido, você nem vai percebê-las passar. Porque as suas armaduras, a sua fé, estarão jogando por terra os dardos inflamados do maligno. Senhor Jesus, nos abençoe para a honra e glória do seu santo nome.